Fala pessoal do segundo ano, dando continuidade à matemática financeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros, tá? Já deve ter ouvido falar, logicamente, sobre isso, né? Os tais juros simples e compostos. Beleza. Só ajustando a tela aqui, juros simples e compostos, então, né? Então a matemática financeira, né, um ramo dela vai falar um pouquinho sobre essa questão inicial aí de juros, ok? Que obviamente depende do conteúdo da aula passada, que era porcentagem, né? Bom, então o que são juros, né? Os juros são alguns cálculos efetuados, né? Na verdade é um valor monetário efetuado a partir de, né, obtido a partir desses cálculos, né? Com o objetivo do quê? De corrigir os valores envolvidos em transações financeiras, né? Ou seja, a correção se faz para quando você empresta um valor e aí você cobra um determinado quantitativo de juros por esse empréstimo, né, por esse tempo, né, e ou uma aplicação que vai gerar uma determinada quantia de juro, né, num determinado período de tempo, tá? Então, o juro ele depende de alguns elementos, sejam eles o valor inicial, né, emprestado ou aplicado, a taxa de juro que está sendo cobrado e o tempo. Mas, além disso, ainda, né, nós temos duas modalidades de juros que você já deve ter ouvido falar, que é os juros simples e juros compostos, que a gente vai falar um pouquinho adiante. O valor pago ou resgatado, né, dependerá da taxa cobrada pela operação e do período que o dinheiro ficará emprestado ou aplicado. E aí, obviamente, quanto maior a taxa e o tempo, né, maior será o valor do juro. Beleza? Dos juros. Bom, seguindo, nós temos o seguinte: juros simples e juros compostos, ok? São duas modalidades, né? Enquanto no juros simples a correção é aplicada a correção aplicada em todo o período leva em consideração apenas o valor inicial envolvido, né? Só o valor de depósito ou o valor de empréstimo lá no comecinho, né? Nos juros compostos a ideia é um pouquinho diferente. A correção é feita em cima de cada valor corrigido, ou seja, se é um juro mensal, então a todo mês, se é um juro diário, então a todo dia, né? Ou seja, no juros simples eu tenho lá um valor depositado ou um valor emprestado e eu vou calcular o juro do primeiro mês e o juro lá do 10º mês vai ser exatamente igual, né? Juro mês a mês vão ser sempre os mesmos valores, porque é o tal dos juros simples, né? Onde é levado em consideração somente o valor inicial da transação. Já nos juros compostos, a gente vai estar trabalhando com juro, o que a gente chama normalmente de juro sobre juro, né? Ou seja, no primeiro mês eu tinha um valor emprestado e ao passar desse mês gerou um juro em cima desse valor. No próximo mês eu vou calcular o juro em cima dessa soma do valor emprestado e do juro do mês anterior. Então eu vou ter um novo valor e esse novo valor vai ser cobrado um juro em cima dele como um todo, tá? É nessa projeção que a gente trabalha com juros compostos. Praticamente, a gente costuma brincar que juros simples é juros de pai para filho, né? Porque ninguém, nenhuma agência bancária ou coisa do tipo cobra juros simples. É interessante saber porque ele cai aí em vestibulares ou questões de aplicação. Mas questões financeiras mesmo, o juros simples, ele é muito pouco usado, né? Então, o juro composto é o que substitui ou o que sobrepõe aí, né, nas transações financeiras, né? Por isso, o juro composto, que também é chamado de juros sobre juro, como eu já tinha dito, ou seja, o valor é corrigido, né, sobre um valor que também já foi corrigido anteriormente. Então, é um juro sobre o juro do mês anterior, né? Já no juro simples isso não ocorre, tá? É a soma de todos os juros dos meses envolvidos. Bom, sendo assim, para períodos maiores de aplicação ou até mesmo de empréstimo, né, a correção por juros compostos fará com que o valor final a ser recebido ou a ser pago seja bem maior que o valor inicial aplicado ou emprestado. E em comparado com o juros simples, numa mesma taxa, né, claro, numa a modo de juros simples e outra a modo de juro composto, aquele que está emprestado ou rendendo a juro composto,
ao final da transação vai ter um valor maior, com certeza, porque calcula-se o juro sobre o juro. Bom, vamos lá. No âmbito de juros simples, né, a gente vai falar um pouquinho, e é importante a gente dar alguns nomes, tá? Porque vão aparecer letrinhas aí, então é importante que a gente esteja situado nesses mesmos nomes. Ah, professor, lá no livro eu vi C0 e vi CI, vi outras coisas. Eu até vou fazer uma mescla aqui em algum momento, tá? Exatamente para a gente poder ir transitando entre uma coisa e outra em algumas vezes, tá? Mas em geral, essas letras que eu estou apresentando aqui, símbolos, né? Que eu vou estar usando. Não que um outro livro, que sei lá, enfim, qualquer outra referência bibliográfica não possa trazer outras simbologias, mas sempre em matemática, quando eu apresento símbolos, eu tenho que dizer o que eles significam. Claro que dali para frente eu posso simplesmente usá-los sem ter que estar a todo momento dizendo o que é que eles significam, né? Então aqui o que a gente tem vai ser representado, né? A letra J significa os juros. Ah, professor, o juro é de 1%. Não, não é o juro de 1%, é a taxa de juro. Por vezes a gente usa uma nomenclatura errada, né? Ah, professor, juro lá é o que cobra na venda de uma calça lá, que se eu pagar parcelado vai ter um juro de 10%. Não, o juro não é de 10%, o juro vai ser um valor em reais, em quantidade final, tá? O que a gente tem, na verdade, do 10% é a taxa de juros que está mais logo aqui embaixo, tá? Esse CI, né, a gente vai chamar ele, vai dar essa nomenclatura, porque ele é o capital inicial, tá? Ou seja, ele é o valor inicial da transação, e em matemática financeira ele é chamado de capital zero ou capital inicial, tá? Enfim, lá na física não tem velocidade zero, v zero, né? Enfim, então é exatamente na mesma lógica, tá? Capital inicial. Esse I, né, que não é o mesmo izinho ali do capital inicial, tá? É o que a gente chama de taxa de juros, tá? E essa taxa de juros para utilização em cálculo, ela pode ser dada em porcentagem, dada em fração, enfim, mas quando a gente vai para o cálculo, a gente vai usar o valor na forma ou fracionária, né, ou decimal desse número, né? Então, por exemplo, lá, 20%, o que é 20%? 0,2 ou 20 sobre 100, né? Ou ainda simplificando, um quinto, né? Enfim, então a gente pode estar usando a taxa de juro tanto na forma número decimal ou ainda na forma de fração, tá? E o t representado aqui, ele tem a ver sim com o tempo, né? Ele trata do período ou tempo em que essa transação perdura, né? Então, assim, ficou aplicado a um juro em um período de 12 meses. Opa, esse 12 meses é o meu tempo, né? Então, enfim, é nesse sentido que a gente vai fazendo uma leitura. O importante, e eu já vou frisar desde já, é que essas duas situações aqui, a taxa de juro e o tempo, elas possam estar conversando, tá, professor? O que quer dizer isso? Estar conversando? Eu tenho taxas de juro ao mês, ao ano, ao dia, né? Enfim, uma taxa de juros de 10% ao mês, beleza? Quer dizer? Quer dizer que o valor, passado um mês, vai crescer em 10%, ok? E aí o meu período, quando eu falo em taxa de juro ao mês, obviamente o meu período vai ter que ser em meses, né? Então as unidades de medida, a relação entre essas duas grandezas, ela tem que estar tem que ser equivalente, né? Se eu estou falando de uma taxa de juro ao mês, o meu período tem que ser em meses. Se eu estou falando de uma taxa de juro ao dia, o meu período tem que ser em dia e assim por diante, tá? Obviamente, dá para fazer uma transição, né? Se eu tenho lá no exercício, a taxa de juros é um mês e levou um ano, então eu substituo esse 1 por 12, tá? Vou fazer só mais um parênteses aqui, né? Quando a gente fala de matemática financeira, um mês tem 30 dias. Ah, professor, mas no mês de janeiro tem 31. Não importa. Para matemática financeira, um mês tem 30 dias. Tá? Por que isso? Por que está falando isso? Ah, sim, se a taxa de juro é a um mês e eu preciso transformar ela ao dia, eu precisaria dividir por um valor, né? E qual mês que eu estou considerando? Então, para que não tenhamos esse impasse, o mês é sempre 30 dias. Ah, mas o mês de fevereiro tem menos dias. Não importa, o mês também vai ser considerado 30 dias, tá ok?
no juros simples, como a taxa ela é variável, então se eu quiser descobrir uma taxa que foi dada ao ano, quiser saber quanto que ela vale por mês, é uma divisão direta, né? Pego a taxa que foi dada e divido por 12, que aí eu vou ter uma taxa ao mês. Já nos juros compostos, essa equivalência não é tão direta assim não, tá? Depois a gente vai ver isso. Ainda no âmbito de juros simples, né? A gente pode aplicar um valor inicial, né, um capital inicial, a uma determinada taxa de juros, certo? Na qual a gente chama de I, em um determinado tempo, no qual a gente chama de T. E aí teremos o juro sendo obtido da seguinte forma. Então, o juro, estou falando de juros simples, tá? O juro, no âmbito de juros simples, ele é obtido da seguinte forma. Pega o capital inicial, vezes a taxa de juro, porque eu vou ter o percentual, né? Se é 10%, então vezes 0,1, se é 25%, então vezes 0,25, né? Então essa taxa vai sendo dada em número decimal ou fração. E o tempo, né? Claro que tem que estar casando essas duas informações, né? Se a taxa de juro é um mês, o tempo tem que ser dado em mês. Se a taxa de juro é ao ano, o tempo tem que ser dado em ano. E assim por diante. Ok, até aí. Bom, um pequeno exemplo rápido aqui, né? Calcule o juro de um empréstimo bancado, não é bancário, tá? É um empréstimo bancado pelo pai de uma pessoa. Por que que esse empréstimo é bancado pelo pai de uma pessoa, né? No nosso exemplo aqui, porque a gente está falando de juros simples e como eu falei para vocês, um banco não trabalha com juros simples, trabalha normalmente com juros compostos, porque é juros sobre juro, né? Eles não podem perder dinheiro. E o juros simples, no mínimo, tu deixa de ganhar, né? Então, em geral, não se aplica em qualquer situação financeira efetiva, né? Mas aqui é um exemplo hipotético e que esse empréstimo foi feito bancado aí pelo pai de uma pessoa e essa pessoa emprestou um valor de R$ 1.000. O que é esse R$ 1.000? O nosso capital inicial, certo? Aqui, ó, capital inicial, 1.000. Sendo que esse pai, né, cobrará um juro simples, juro simples é juro de pai mesmo, né, de 1% ao mês. Se esse empréstimo durar 1 ano e meio, né, qual é o juro aí a ser cobrado, né? Calcule o juro de um empréstimo, tá? Então, o juro, nessa situação hipotética que a gente não sabe qual é o valor, a gente sabe o seguinte, que o capital inicial, o empréstimo, foi feito no valor de R$ 1.000 e que o tempo é 18. Ô professor, mas o tempo era 1,5, como é que agora é 18? Vamos lá. A taxa de juro é ao mês, certo? 1% ao mês. E o empréstimo durou 1 ano e meio. Então eu tenho que transformar ou essa taxa de juro ao mês em taxa de juro ao ano, ou então trabalhar com esse 1 ano e meio, transformando ele em meses, né? 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Um ano tem 12, 6, 18 meses, tá? Eu optei aqui por transformar o tempo em meses, ok? Porém, se eu quisesse transformar a taxa de juro em taxa de juro ao ano, bastaria, lembrando que a gente está falando de juros simples, bastaria, se é 1% ao ano, serão 2% em 2 anos, 3% em 3 anos, lembrando que aqui a gente está falando de juros simples e a gente não considera juros sobre juros, certo? Beleza. Então, no nosso caso, uma taxa de juros de 1% ao mês equivale a uma taxa de 12% ao ano. Se eu fizer essas contas usando 1,5, 1,5, tá? No lugar de 18, e usando aqui 12%, porque seria 12% ao ano, vai dar o mesmo resultado, tá? Eu acho que no próximo slide eu trago a continha. Perfeito. Então, usando os valores anteriores ali, o juro é dado pelo capital inicial, multiplicando pela taxa de juro e multiplicando pelo tempo. Lembrando que esses dois têm que estar na mesma relação e nós estamos falando aqui de juros simples. Aí o que que acontece? R$ 1.000 vezes 1%. O que que é 1%? É 1 dividido por 100, então é 0,01 vezes a quantidade de meses, 18. Se você faz a continha aqui, 1.000 vezes 0,01 dá 10, 10 vezes 18, 180. E aí a gente acabou de calcular o juro de um empréstimo de R$ 1.000
por um tempo de 18 meses a uma taxa de juro de 1% ao mês. Beleza. A gente falou do juro, certo? Mas além do juro, a gente tem o aglutinado disso, né? A soma do juro com o capital inicial, né? Essa soma a gente chama de montante. A ideia é do amontoado mesmo, tá? Juntando. Então, esse montante, né, que a gente chama de montante, vai representar pela letra M, é obtido da soma entre o capital inicial e o juro. Então, no exemplo anterior ali, a gente teria o seguinte, né? Após 1 ano e meio, o nosso montante seria o capital inicial, R$ 1.000, mais o nosso juro, certo? Olha aqui, ó. Essa formulazinha aqui é a fórmula para calcular o juro, né? Ou seja, 1.000 mais 1.000 vezes 0,01 vezes 18, que na verdade somaria 1.180. E ainda podemos dizer o seguinte, né? Ó, veja bem, desse espaço aqui eu tenho CI e tenho CI, que eu posso colocar em evidência, né? E aí então meu montante pode ser dado pelo capital inicial vezes o que multiplica o capital inicial e dá capital inicial? 1, né? E o que multiplica o capital inicial e dá capital inicial vezes taxa vezes tempo? A taxa vezes tempo. Então essa formulazinha última aqui que eu estou apresentando é uma maneira mais sintética aqui, aglomerada, digamos assim, juntada, de dizer quem é o montante, porém, friso muito bem que nós estamos falando de juros simples, ok? Então aqui a gente está falando especificamente de juros simples, joia? Seguindo, a gente tem agora o conceito de juros compostos, né? Em uma situação de juros simples, o juro de cada período é calculado considerando o montante obtido no período anterior. Desculpa, a palavra simples aqui está errada nesse contexto, né? A gente está falando aqui de juros compostos, então até vamos mudar aqui já direto. São juros compostos, tá? Em uma situação de juros compostos, o juro de cada período é calculado considerando o montante obtido no período anterior, beleza? Então, no mês anterior ali, e juntamente com o juro calculado, a gente vai ter o montante. Como é que funciona então? Como é que isso se dá? Deixa eu só ver se eu não pulei nenhum slide aqui. Não. Como é que isso se dá? A gente faz o seguinte: no tempo zero, né, ou seja, aquele momento onde eu estou iniciando o depósito, estou iniciando o empréstimo, eu tenho um montante. Qual é o montante? Exatamente igual, aqui até usei, né, de propósito, tá? C0, mas também pode ser chamado de CI, ok? Onde é meu capital inicial. A ideia aqui é do capital inicial, professor, por que não usa uma letra só ou uma coisa só? A ideia é mostrar para vocês que outras notações também são utilizadas, tá? E para que vocês não fiquem aí descobertos nesse sentido. Então, no tempo zero, eu tenho um montante que é exatamente o capital inicial e nada mais, porque ali não foi aplicado ainda juro algum. Já no tempo 1, por que tempo 1, professor? Por que não fala um mês? É que não necessariamente o tempo de juro é de um mês, né? Ele pode ser juro ao dia, ao ano, enfim, né? Por um período maior, quinzenal, enfim. Né? Nesse nosso caso aqui, então eu tenho a partir desse ciclo de um determinado período, né? Então se é de mês em mês, ok, aqui era o mês 0, aqui é o mês 1. Se é de dia em dia, aqui era o dia 0 e aqui é o dia 1. E assim por diante, tá? O montante vai ser o quê? Ele vai ser o capital inicial somado com o que é isso aqui? Capital vezes o juro. Ah, tá, exatamente isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o juro de um mês, ou melhor, de um período com a taxa de juro aplicada sobre o capital inicial. Então aqui eu tinha só o capital inicial e aqui eu continuo tendo o capital inicial, porém mais o juro de um mês, né? Isso aqui é o juro de um mês, tá? Ou melhor, é o juro de um período, né? Seja ele mês, ano, dia, o que for. Ok? Então aqui eu estou falando de juro de um período e aqui eu estou falando do
do valor inicial que eu fiz o depósito ou empréstimo. Bom, beleza. Só pensando aqui, esse C0, né, o capital inicial, está nessas duas parcelas. Eu poderia colocar ele em evidência, né? Então, colocando em evidência, como é que fica? Olha, veja bem. Coloquei o C0 em evidência. E aí, o que multiplicado por C0 dá C0? 1. E o que multiplicado por C0 dá C0i? I. Então, eu posso simplificar essa expressão desta forma aqui. C0 que multiplica 1 mais I. Lembrando que esse I é a nossa taxa de juro, tá? Mas veja bem, no próximo mês, no mês 0, lá eu comecei com C0 sendo meu valor. Agora a gente está falando de juros compostos, né? Ou seja, é juro sobre juro. Ou seja, o juro que rendeu no primeiro mês, ele já é um valor que agora eu já tenho ele e eu vou calcular um juro sobre ele também, né? Sobre o juro que eu já obtive do primeiro mês. Então meu dinheiro não fica parado, ele é acumulativo, é juro sobre juro. Só que agora veja bem, no meu primeiro período, seja ele, vou exemplificar aqui como sendo um mês, tá? Então, sendo o primeiro mês, eu tenho esse capital agora aqui investido, que não é mais só o C0, é o C0 mais o C0i, certo? Então, não é mais se fosse R$ 1.000 e fosse uma taxa de 10%, né, que seria R$ 100, então não é mais só meu R$ 1.000, é meu 1.000 mais o 100. Então, é meu 1.100 aqui, certo? Então, é nessa ideia, é com esse valor agora que eu vou calcular o T2. Então, a partir de calculado o T1, agora eu tenho C0 vezes 1 mais I, né, de valor para usar para calcular o T2. Então, vamos lá. O T2, no tempo 2, né, seja ele segundo mês, segundo dia, segundo ano, enfim, o meu montante vai ser aquilo que eu tinha lá no comecinho do T2, né? Quando eu acabo o meu tempo 1, eu tenho isso. Então eu vou para o meu tempo 2 com isso em caixa, certo? E esse passa a ser meu novo capital inicial. Como assim, professor? Novo capital inicial? É o meu capital inicial no tempo 2, ok? E aí ele, somado com ele mesmo, vezes a taxa, né? Porque agora eu vou calcular o meu juro em cima do montante que eu começo o meu período, certo? Então, em cima do montante que eu começo o período, que é C0 vezes 1 mais I, eu multiplico ele novamente por I, eu tenho um juro, somo com ele, C0 vezes 1 mais I, e tenho o meu resultante final. Bom, como é que isso vai se dar, então? Vai ficar assim, né? Olha, veja bem, aqui que foi feito da linha de cima para a linha de baixo. Aqui não foi feito nada e aqui também quase que não foi feito nada. A única multiplicação que eu fiz é para não fazer a distributiva aqui ainda, I vezes 1, I vezes I e tal. Eu só multipliquei o C0 vezes o I, até porque aqui tem uma multiplicação de 3 fatores e aí a ordem dos fatores não altera o produto, né? C0 multiplica 1 mais I, que é outro fator, que multiplica I. Então, trocar a ordem dos fatores aqui não altera em nada, então a minha conta ficou agora C0 vezes I vezes 1 mais I. E aqui C0 vezes 1 mais I. Agora veja bem, tanto parcelas, né? Tem um mais separando aqui. Então, nessa primeira parcela eu tenho 1 mais I, e nessa segunda parcela eu também tenho 1 mais I. E quando eu tenho dois elementos comuns, eu consigo colocar em evidência. Então ficou assim, ó, veja bem. 1 mais I em evidência. E o que eu tenho que multiplicar 1 mais I para dar C0 vezes 1 mais I? Tem que multiplicar por C0. Ok. Aqui nessa segunda parcela também tem 1 mais I, coloquei ele em evidência. E o que eu tenho que multiplicar por 1 mais I para dar C0 vezes I vezes 1 mais I? Tem que multiplicar C0 vezes I. E aí isso aqui ficou entre parênteses agora, certo? Por outro lado, nesse segundo parênteses aqui, ó, veja que o C0 aparece duas vezes em cada um dos dois membros, separados pelo sinal de mais. Então, eu ainda posso colocar esse C0 em evidência, né? E eu vou fazer isso no próximo passo. Veja bem, o que eu fiz foi repetir o mais I, e agora aqui C0 mais C0 vezes I, eu coloquei o C0 em evidência. E aí C0 vezes o que dá C0? C0 vezes 1. E depois C0 vezes o que dá C0i? C0 vezes I. Então ficou nesse formato. E por fim, vejam bem,
Eu tenho aqui o C0 que multiplica 1 mais I e ainda tudo isso multiplicando 1 mais I também. Então eu posso colocar esse 1 mais I vezes 1 mais I e substituir ele por 1 mais I. O que é algo vezes ele mesmo? É ele ao quadrado. Então estou só substituindo aqui. Mas veja bem, o que a gente está fazendo aqui é a conta para o T2. Eu não vou me estender aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mas faço a provocação até para que vocês continuem fazendo essa conta. E aí, se vocês fizerem essa conta e colocando T3, vocês no final vão ter uma expressão com C0 vezes 1 mais I elevado ao cubo e assim por diante, tá? Até a gente conseguir deduzir ou concluir, enfim, né, que generalizando, né, que o T na posição N, né, numa quantidade N de vezes, uma quantidade N de períodos, vai implicar que o meu montante é o C0, ou pode ser chamado de CI também, lembra, né, capital inicial, que multiplica 1 mais I elevado a N. Esse N é exatamente o quantitativo de tempo. Então, se eu estou falando de uma taxa de juros em meses, e se eu estiver falando de 12 meses, eu venho aqui e coloco um 12 no lugar do N, o valor da taxa e o valor do capital inicial e calculo o montante direto. Eu não preciso ir calculando mês a mês. Exemplo, tenho R$ 1.000. Vou pegar um exemplo mais simples ainda. Tenho R$ 100 aplicado a 10%. 10% de R$ 100 é R$ 10, né? Nos juros compostos. Então, no primeiro mês, eu tenho o quê? 100 no depósito inicial, certo? No T0. No T1, eu tenho 100 mais 10, que passa a ser 110. No meu T2, eu tenho que agora considerar os 110 que eu tenho e ver quanto que é 10% de 110. 10% de 110 é 11. Prestem bastante atenção, é 11. Então agora no próximo mês eu tenho os 110 que eu tinha, mais os 11. E isso me dá 121. E agora no próximo mês eu vou ter que calcular em cima do 121 quanto que é 10%. 10% de 121 é 12 e 10, né? E aí então eu vou colocar esses 12 e 10 em cima do 121, que vai dar 133 e 10. E assim a vida segue. Mas veja bem, para calcular juros compostos de um em um, isso ia durar bastante. Então por isso essa fórmula aqui é importantíssima. Se eu sei o capital inicial, se eu sei a taxa de juro, se essa taxa de juro está em consonância com o tempo aqui, o N, né? Ou seja, a quantidade de meses, a quantidade de períodos, né? Se minha taxa é em mês e o meu período também é um número de meses. Eu substituo na formulazinha aqui e acho direto o valor do juro composto a ser calculado. Beleza, pessoal? Não tem exercícios nessa aula ainda, mas adiante a gente vem com alguns aí para vocês irem treinando. Falou, galera? Até